Olá, meus queridos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos dar uma analisada no texto de Oséias, capítulo 2, versículos 6 e 7, que vai falar sobre o afastamento de Gomer, da mulher de Oséias, em relação aos amantes, aos homens estranhos. Na nossa situação prática é para afastar homens e mulheres estranhos do nosso cônjuge, né? A fala de Oséias, ela vai se misturar à própria fala de Deus. A mesma intenção de Oséias era a mesma intenção de Deus. Ou seja, se confundem as duas e torna o texto para nós bem prático daquilo que Deus realmente quer e vai realizar na vida dos nossos cônjuges para trazê-lo de volta. Porque esta é a intenção, queridos. A intenção é trazer de volta, a intenção é abrir os olhos, a intenção é fazer enxergar, entender. É isso que você precisa tirar deste texto, que a intenção de separar o marido da esposa, o marido da mulher estranha e a esposa do homem estranho, não tem ali uma questão de rivalidade, de não saber perder, não é nada disso, mas é abrir os olhos para a coisa certa, para aquilo que realmente é melhor para a vida do marido que está lá com a mulher estranha, para aquilo que é melhor para a esposa que está lá com o homem estranho. Ou seja, não é uma atitude para prejudicar, mas é uma atitude para ajudar, para mostrar, para evidenciar para eles que estão na prática do adultério que eles estão fazendo algo errado e que precisam de mudança, precisam de transformação. Olha o texto comigo para você ver. Oséias 2:6 vai dizer: portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos e levantarei um muro de sebe para que ela não ache as suas veredas. Ou seja, para que ela fechar todos os caminhos, para que ela não tenha recursos para chegar até os amantes. Tomar medidas e providências práticas para que o marido e a esposa não encontrem lá a mulher estranha ou o homem estranho. Para Oséias aqui, não era propriamente a oração, mas eram medidas que ele tentaria fazer, que ele investiria. Nós não temos essa praticidade, uma vez que nós já estamos afastados dos nossos cônjuges, uma vez que já houve separação, muitas vezes até divórcio, e novo casamento da outra parte. Então o que você vai fazer? Não são atitudes práticas com a nossa mão, mas é atitude em oração, é buscar em Deus, para que Deus venha assim cercar a sua mulher, cercar o seu marido, para que não venham encontrar com homens e mulheres estranhos. É válida a oração no sentido de cercamento, no sentido de fechar os caminhos, de fechar as portas. Esta oração, ela é perfeitamente válida, mas deixa eu te mostrar uma outra coisa muito interessante aqui, que ela é uma oração com propósito, não é uma oração simplesmente egoísta que nós devemos fazer. Olha o 7, ela irá atrás de seus amantes, mas não os achará, buscá-los-á, mas não os achará, então dirá: ir-me-ei e tornar-me-ei a meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. A ideia de ser cercados os caminhos é que ela não encontre o amante. Mesmo que ela até tente, mesmo que ela até busque encontrar, não vai achar. Não vai achar. Mas para que isso? Porque a gente quer única e exclusivamente separar eles? Não. Porque a gente quer que eles analisem a situação, porque estar com os amantes, os estranhos neste momento, impossibilita o análise, dificulta o análise. É claro que se tiver nessa condição, Deus é capaz de moldar toda a situação, mas nada te impede de orar para que sejam afastados homens e mulheres. É óbvio que se Deus tiver o propósito de tratar o teu marido junto com a mulher estranha, a oração não surtirá o resultado que você espera. Mas lembre-se, é o jeito de Deus fazer. Não significa que Deus não está te ouvindo. Ele só está dizendo: calma, eu vou dar o fim que você deseja, mas deixa que eu faço do meu jeito. Então, nada te impede de orar. Só que a tua oração, ela precisa ter um propósito definido. Qual que era o propósito aqui? O propósito aqui
era que houvesse uma reflexão, houvesse uma análise por parte de Gomer. E assim precisa haver essa análise por parte da sua esposa, por parte do seu esposo. Então, você pode orar: Deus, afasta a mulher estranha, afasta o homem estranho, mas ore com sabedoria. Não ore para Deus causar impotência no teu marido, não ore para Deus causar impotência no homem estranho. Você não precisa fazer uma oração maldosa, uma oração que vai causar prejuízo. Se Deus entender que é assim que deve ser feito, ok, querido, mas não peça algo de ruim para as outras pessoas. Não ore nesse sentido, porque este sentido revela apenas egoísmo e não aquele amor que está descrito no livro de 1 Coríntios 13. Não o amor que busca os interesses dos outros. Não o amor que busca o interesse do teu marido, o interesse da tua esposa. Mas revela um amor egoísta, revela um sentimento de posse. O marido é meu e ninguém toca. De fato, o marido é teu e ninguém deve tocar, mas não é nesse sentimento de posse, de propriedade. Então ore sim para o afastamento. Como que eu devo orar então, pastor? Ore para que o homem estranho, se for casado, que ele volte à busca pela restauração do casamento dele, ou dê o passo para voltar para a esposa, ou se não é casado, que Deus venha apresentar alguém para ele, que possa sim ser alguém solteiro, alguém livre, alguém desimpedido, e assim ele possa enxergar a verdade, fazer a análise necessária, ver que estar com o marido de outro, o esposo de outro, não é correto. Ore nesse sentido. Mulher estranha, ore para que ela volte para o marido dela, se ela tiver marido. Se ela não tiver marido, ore para que ela encontre uma pessoa também livre, desimpedida. A oração que nós devemos fazer é uma oração para proteger os nossos, mas não para causar mal na vida das outras pessoas. Não para causar problema, dificuldade, mas uma oração com objetividade. Por isso que a nossa oração, ela não pode vir regada a desespero, nem a sentimentos possessivos, sentimentos de ira, de raiva, de rancor, de mágoa, sensação de que fomos injustiçados, porque se nós orarmos desta forma, as nossas orações, elas não passarão de orações egoístas e orações que Deus não responde. Deus só responde oração que atende o propósito dele. É propósito dele restaurar o teu casamento. Então você pode orar pela restauração do teu casamento. É propósito de Deus fazer com que o casamento da mulher estranha, se ela tiver seja restaurado. É propósito de Deus restaurar o casamento do homem estranho. É propósito de Deus dar casamento a eles, se eles ainda não têm, mas com pessoas solteiras, livres para se casar. Solteiras ou viúvas, pessoas que não têm comprometimento. Então, nesse sentido, você pode orar, porque há um propósito e um propósito que atende os requisitos de Deus. Posso orar para que o marido pegue nojo da mulher estranha? Pode. Aí não tem problema, você não está causando mal ao teu marido. Posso orar para que a esposa não tenha desejos pelo outro homem? Pode, deve. É muito bom isso. Você só não pode orar para que haja problemas físicos no teu marido, problemas de libido na tua esposa. Isso traz consequências graves e muitas vezes você próprio, quando tiver a restauração do casamento, você vai acabar sentindo essas próprias consequências. Então que a tua oração seja sim para afastar as mulheres estranhas, os homens estranhos, mas para fazer com que o teu marido possa analisar as questões, analisar as circunstâncias, para que a tua esposa possa analisar tudo e ver, poxa vida, realmente eu deveria voltar para o meu esposo, voltar para a minha esposa, eu deveria fazer a coisa correta e não fazer o que eu estou fazendo. É essa análise que eles precisam chegar. E a tua oração, ela precisa atender esse tipo de propósito. Não o propósito de que o teu marido simplesmente não tenha ereção com a outra mulher,
que ele fique inválido sexualmente, impossibilitado, e aí o casamento restaurado, muitas vezes você sofre as consequências desta oração. Aí ele volta para você e não consegue manter uma relação com você. Então ore para que haja, sim, um repúdio entre eles, para que haja uma repulsa entre eles. Isso é perfeitamente possível. Você não está causando dor a ninguém, você não está causando mal a ninguém. A única coisa que você está fazendo, querido, é orar para que tenha um propósito de análise do teu marido e da tua esposa. Então ore com sabedoria, sem o sentimentalismo, sem a emoção, mas ore com sabedoria, com inteligência, sabendo o que você está pedindo a Deus, e o milagre vai acontecer na tua vida. E eu não estou falando de reconciliação, querido. Não estou falando de reconciliação, estou falando de milagre. Entenda, milagre é uma coisa, reconciliação é outra. Milagre, querido, é a perfeição de Deus. Reconciliação é só a volta para casa.